Olá, sejam bem-vindos a este ciclo de conversas. Hoje comigo em estúdio tenho uma jovem, uma cientista, que nasceu em Vila Nova de Famalicão, sempre gostou de aprender, é mãe, jovem e investigadora. Ana João, seja bem-vinda a este ciclo de conversas sobre ciência, sobre saúde e sobre gestão. E eu começo normalmente estas perguntas, como sempre, quem é a Ana João? Olá, obrigada Susana pelo convite, é um prazer estar aqui. A Ana João é uma famalicense de Gema, nasci e cresci em Famalicão e atualmente ainda vivo em Famalicão, apesar também de já ter vivido noutras partes do país e do mundo. Sou mãe, tenho uma filha de 10 anos, a Ana Pedro, e sou investigadora na área das neurociências e neste momento desenvolvo a minha atividade na Universidade do Minho, na Escola de Medicina e no Instituto de Biomédico que se designa por ICVS. Como é que nós chegamos de uma menina que eu vi que sempre gostou de aprender, desde pequenina, de investigar, da ciência, dos estudos, como é que fazemos este percurso até ganhar um prémio de reconhecimento pelos pares, de excelência, não só pelo projeto apresentado, mas também pelas qualidades daquilo a que se propõe. Como é que é feito este trajeto? É um trajeto que não é sempre linear. É assim, a minha decisão de ser cientista foi estabelecida muito cedo na vida. Eu sabia que queria seguir ciência. Não sabia bem era qual das ciências eu iria escolher, porque eu gostava de tudo, um pouco. Mas eu sabia que o meu caminho era por aí. Depois gostei mais particularmente da biologia, no secundário, e decidi depois seguir a parte das biomédicas, porque a saúde humana e a fisiologia humana era algo que me interessava. As neurociências veio um bocadinho por acaso, não foi bem por acaso, mas eu gostava de duas áreas em principal, gostava muito do cancro, genética e também de neurociências, e depois acabei por ingressar num projeto, neste caso na Holanda, que eu gostei imenso na área das neurociências, e depois o caminho a partir daí foi também um pouco... Foi um pouco de decisões, mas às vezes também de oportunidades que foram surgindo. E, portanto, nem sempre é um caminho muito linear. Eu sabia que queria seguir ciência, mas depois a forma como os projetos foram decorrendo ao longo do meu percurso foram uma combinação de decisões e também algumas oportunidades que foram também surgindo. Preparação. Nós temos de nos preparar Claro, para agarrar as oportunidades. claro, Por sem isso dúvida. o percurso para chegarmos a cientistas começa se calhar muito no início, no secundário, com uma área muito virada para a ciência, mas muita aprendizagem, dedicação. Sim, mas também tenho colegas que, por exemplo, ingressaram por áreas não científicas e que depois fizeram uma mudança para a ciência e atualmente estão na área das ciências e com sucesso. Portanto, eu acho que é possível. Eu costumo dizer que nós devemos ser flexíveis e não devemos ter medo da mudança. Sim. E eu dou o meu exemplo muito concreto, porque eu trabalhei no meu doutoramento numa área e depois no meu pós-doutoramento fui trabalhar para uma área completamente diferente, onde eu não me sentia minimamente à vontade. E eu tive que estudar novamente, tive que aprender, tive que tirar cursos para ficar com proficiência em algumas das técnicas que eu ia precisar. E, portanto, nunca é tarde para nós estudarmos, nunca é tarde para aprendermos e para mudar. Do percurso lá atrás, e para nós, para quem nos ouve, o cientista, temos aquela ideia de alguém da debate, há muitas horas enfiado num laboratório, fazer grandes experiências. Todos nós passamos muitas vezes por essa parte em ciências, nas aulas de laboratório. Sim. E vamos desmistificar isso, porque hoje em dia tem uma área atrativa e muitos jovens muitas vezes têm dúvidas. Como é que é o percurso ou como é que chegamos a um cientista? Ou o que é que define sermos uma mulher, uma jovem, não é? Sim. Bonita, na área das ciências, que faz investigação, que veste a camisola e que tem uma equipa por trás. Também... Eu acho que a ciência, nós passamos muitas horas efetivamente a trabalhar, não é uma profissão das 8 às 5, eu costumo dizer isso. Acho que é uma profissão que tem que ter uma paixão por aquilo que se faz, aquele bichinho da curiosidade, quer dizer, eu frequentemente estou em casa e lembro-me de uma experiência, eu se calhar devia fazer isto. Portanto, não é uma profissão que eu consiga desligar quando saio do laboratório, não é? Isto para dizer que... Agora perdi-me. Do laboratório. Como é que nós justificamos a ideia até
de trabalhar no laboratório, chegar ao laboratório de manhã, ao Sim. entrarmos, termos as ideias que não é das 8, acho que é importante das 8 às 5. Sim, acho que é um trabalho que se consegue conciliar com a vida familiar. Eu também tenho e prezo muito a minha vida familiar, mas é um trabalho que requer alguma dedicação adicional. E é um trabalho com muita criatividade, portanto também implica que nós tenhamos, porque não é rotineiro, não é? Também há trabalho rotineiro, mas uma grande parte não é, e requer que nós tenhamos uma dedicação um bocadinho diferente, diria eu. E uma paixão por aquilo que fazemos, efetivamente, porque é um trabalho onde nós recebemos muitos nãos, nós candidatamos-nos a muitos projetos e temos negas, candidatamos-nos a financiamento E é recusado. É recusado, temos artigos científicos que são revistos pelos pares e muitas vezes são recusados e nós temos que fazer experiências para poder demonstrar que o artigo e aquilo que nós queremos dizer no artigo é válido. Portanto, é um trabalho que tem muitas frustrações e tem muitos nãos associados. E por isso, se nós não gostarmos daquilo que fizermos, vai ser muito difícil nós conseguirmos sobreviver e gostarmos da ciência. Sim. Mas um dia típico... Um dia típico no laboratório. Sim, como é que nós fazemos um dia típico? Para depois irmos àquilo que é, como é que produzimos conhecimento? Porque ele não existe. Não é? Ninguém nos vem dizer, olha, hoje vais fazer isto para alcançar aquele objetivo. O objetivo... Ana Joana que tem que o traçar todos os dias para fazer o caminho para outros passarem a ter esse conhecimento. Acho que o dia-a-dia depende muito do estadio da carreira onde nós estamos. Numa fase inicial é muito passar na bancada, efetivamente, tentativa e erro, a fazer experiências, a estudar um pouco, mas sempre em coordenação com os nossos mentores, porque são pessoas com mais experiência, com mais know-how, e eles ajudam-nos a desenhar as experiências, não é? Portanto, o trabalho aí é mais partilhado e, portanto, nós executamos mais numa fase inicial e depois, com o desenvolvimento das nossas competências, do nosso espírito crítico, passamos cada vez a ter mais autonomia para implementar as nossas próprias experiências, desenhar as experiências para responder a uma pergunta científica e, portanto, isto é um processo evolutivo. Atualmente o meu trabalho é muito diferente porque eu passo muito pouquíssimo tempo na bancada. Eu, na verdade, atualmente leio muito mais, planeio muito mais, analiso os resultados com os alunos e supervisiono o seu trabalho. Portanto, ajudo-os, no fundo, a ganhar esta independência que alguém também mentora já para desenvolver. Sim, portanto, é mais um trabalho de mentoria. Portanto, uma grande parte do meu trabalho eu passo na secretária a fazer o quê? A escrever artigos, a escrever projetos, a analisar dados e é algo que eu prezo imenso e que gosto muito, muita gente não, mas eu adoro, que é estudar. Eu adoro estudar, adoro descobrir coisas novas, adoro compreender porque é que tive aquele resultado e descobrir uma forma de validar aquele resultado. E isto também me permite sair da zona de conforto. Como é que estudamos? Estudamos por livros e artigos de outros colegas? Estudamos por... Artigos científicos. Artigos científicos. Portanto, artigos científicos em revistas internacionais validadas por pares. Portanto, existe uma vasta literatura disponível, mas nós, os cientistas, fazemos aquilo que designamos por... somos baseados em evidência. Portanto, a evidência científica também existe de diferentes qualidades, vá. Portanto, também temos que ser críticos e se a experiência traz-nos, os anos de experiência trazem-nos em olhar para um artigo e perceber se o artigo foi bem desenhado, se tem os controlos adequados, se realmente há evidência suficiente para dizer aquilo que o artigo está a dizer, mas essencialmente são por artigos de outros colegas da área que nós seguimos, que produzem conhecimento e que nos ajudam a melhorar o nosso trabalho, porque eles depois reveem também o nosso trabalho, não é? Eu reveio o trabalho deles, revejo o trabalho deles, faço os meus comentários, faço as minhas críticas e eles também, e isto ajuda-nos a melhorar. E muitas vezes é interessante porque este trabalho crítico de outro colega ajuda-nos às vezes a olhar para o nosso trabalho de uma forma diferente. E uma forma crítica para construtiva. Exatamente, construtiva. E neste momento eu estive a ler que é sobre o comportamento motivacional, não é? Em termos de neurociências, que nos leva a emoções mais positivas e mais negativas. Entramos aqui na parte cerebral, que é uma área muito difícil, da dopamina, das endorfinas, provavelmente, daquilo que nós gostamos e não gostamos. Como é que se estuda? Não é? Como é que nós explicamos e como é que se estuda a atividade cerebral em laboratório para produzir efeito e trazer conhecimento para nós, posteriormente, usarmos no nosso dia-a-dia? Sim, nós podemos, há várias abordagens, não é? Uma abordagem é usarmos modelos animais,
Sim, laboratório. De laboratório, eticamente questionável, obviamente, mas há estudos que não é possível fazermos sem usar modelos animais e, portanto, também acho que é preciso chamar a atenção da população e da sociedade que ainda são necessários estudos em animais. E também podemos usar o ser humano. Também há estudos que nos permitem, não invasivos, que permitem avaliar a atividade cerebral perante um estímulo positivo e negativo, usando, por exemplo, ressonância magnética. O problema com os estudos em humanos é que há muitas variáveis que nós não conseguimos controlar. Enquanto que nos modelos animais de laboratório nós conseguimos controlar o ambiente, conseguimos ter uma população muito mais homogénea e, portanto, os resultados que nós temos são muito mais fáceis de interpretar. E, portanto, atualmente no laboratório, a maioria dos nossos estudos desenvolvem-se em modelos animais, onde nós somos capazes de ver e ouvir os neurónios, a forma como é que eles comunicam entre si, quando o animal está perante uma experiência positiva ou uma experiência aversiva. Sim. Menos positiva. Sim. E, portanto, nós fazemos isso registando, nós conseguimos implantar umas lentes muito, muito pequenas na cabeça dos animais, eles não têm dor. Portanto, nós garantimos que eles têm todas as condições de bem-estar animal. Isso também é algo que é importante salientar, que nós temos que ter autorizações para trabalhar com animais, temos as comissões de ética, temos a autorização da Direção-Geral de Veterinária, e eu tive que efetuar um curso de 3 semanas intensivo, onde até sobre a legislação falamos, portanto, é algo muito regulamentado. Também é importante diferenciar para... Sim, também para sensibilizar a população. Existe uma veterinária 24 horas por dia a assegurar que os animais têm todas as condições e, portanto, nós conseguimos então implantar essas tais lentes na cabeça do animal e conseguimos ver, enquanto o animal está a desempenhar tarefas, ele está a comer, ele está a ter atividade sexual, ele está a correr, ele está a comer algo com açúcar, por exemplo, que eles gostam, e nós conseguimos estar a ver como é que os neurônios estão a processar essa informação. Da mesma forma, isso são coisas positivas, da mesma forma conseguimos, por exemplo, fazer com que o animal não receba algo que ele quer, ou conseguimos fazer uma pequena brincadeira que eles não gostam, que é um estímulo menos positivo na pata, não é? Um choque suave na pata e ele não gosta, e portanto conseguimos ver como é que aqueles neurónios respondem. Para transpormos esse conhecimento para nós, eventualmente, seres humanos, quando gostamos ou não gostamos de determinadas situações. Exatamente. Porque é que isto é importante? Ao compreender como é que os nossos neurónios estão a codificar essa informação, e a vantagem de usarmos modelos animais é que nós conseguimos identificar que tipo de neurónios é que estão a responder. E isso no ser humano é impossível, porque teríamos que fazer uma cirurgia invasiva para implantar e eticamente não o podemos fazer. Mas nós, ao descobrir esses neurónios, isso permite-nos compreender o que é que acontece quando o animal está a ter prazer, quando o animal está perante algo negativo. Porquê é que isto é importante para o ser humano? Porque existem muitas doenças neuropsiquiátricas onde nós sabemos que existe uma disfunção do prazer e da percepção da aversão. Do prazer, a mais clássica é a depressão. Nós todos sabemos que as pessoas que têm depressão, um dos sintomas principais é a anedonia, que é a falta de prazer com estímulos do dia-a-dia. Que seriam positivos. Que seriam positivos, como a interação social, a comida, a interação sexual, o exercício. E, portanto, nós ao compreender como é que o cérebro processa isto de uma forma fisiológica, permite-nos ir um pouco mais a fundo do que é que acontece numa patologia. E, portanto, e agora, por exemplo, um elemento da minha equipa que está a começar a ter alguma independência, portanto, está a começar o seu caminho, o trilho para a independência, ela está precisamente a estudar estes neurónios que nós já identificamos como sendo importantes para algo positivo e negativo, está a estudá-los num modelo de depressão, portanto, num modelo animal de depressão, para ver se realmente estão disfuncionais. Existe ainda um mundo enorme em termos de células nervosas, cerebrais, para descobrir. Existe. Mesmo relativamente à saúde mental, que nos dias de hoje se fala muito à doença mental, ainda existe uma imensidão de desconhecimento relativamente às células cerebrais. Sim, sem dúvida. Porque a doença, a depressão pode
Pode não, muitas vezes não é só vontade da pessoa, não é falta... Não é de todo, é uma alteração, uma é alteração. um desequilíbrio cerebral, sem dúvida, existe evidência nesse sentido. Sim. Portanto, é realmente... Muitas vezes as pessoas nem têm motivos para Sim. estarem deprimidas. As pessoas dizem, mas porquê que estás deprimida? Quer dizer... É isso que eu estava aqui a levar, porque as pessoas às vezes acham que a depressão Tem é que, só ter vontade. tem que ter uma raiz ou é uma vontade, mas não. Uma vontade que a não. pessoa consegue Sim. ultrapassar Sim, e sim. não deixa de ser muitas vezes uma doença que também precisa de um Sim. medicamento como Claro, para o coração, claro. ou para uma Sim, hipertensão, sim, ou para uma sim. doença É o cardiovascular. que eu costumo dizer, é muito fácil nós identificarmos uma pessoa que parte um braço, não é? O braço tem que ser arranjado. A depressão é uma doença. A depressão, existe um desequilíbrio na forma como o nosso cérebro processa a informação. Existem alterações em vários neurotransmissores, em vários grupos de neurónios que comunicam. Portanto, nós sabemos isso. Nós podemos, e nessa parte do cérebro, e nós dos estímulos, João, podemos, por exemplo, ensinar o nosso cérebro, apesar de haver alterações e déficits, mas podemos ensinar o nosso cérebro a ter capacidade, a aprender, ou seja, muitas vezes ele é treinável como o músculo. Sem dúvida nenhuma, existe evidência nesse sentido. E a evidência que eu acho que é mais clara é aquilo que nós chamamos de reserva cognitiva. Porque existem estudos, principalmente que fizeram estudos sobre o envelhecimento, e existe até um estudo desenvolvido pelo meu mentor de pós-doutoramento, o Nuno Sousa, que foi exatamente com população aqui do norte de Portugal, da zona do norte, do Minho, principalmente, e o que eles mostraram foi que aqueles indivíduos que estudaram durante mais tempo, que tinham maior nível de escolaridade, tinham uma maior reserva cognitiva. E, portanto, ao longo da idade, o declínio cognitivo era menor do que aqueles que não tinham esta reserva cognitiva. Portanto, e este estudo já foi replicado em outras populações. Portanto, existe efetivamente uma associação entre quando nós estimulamos o nosso cérebro e a performance cognitiva mais tarde na vida. Portanto, sim, é treinável. É treinável e é vantajoso. E é vantajoso, mas não sei se haverá também ainda estudos se nós podemos fazer isso ao longo da vida. Ou se esse efeito é mais nos primeiros anos. Não, podemos ou fazê-lo ao longo da vida. Ao longo da vida, sim. como trabalhar. Podemos e devemos. Podemos e devemos. Eu costumo dizer que o cérebro, aliás, quando os alunos vão lá... Sim, quando os alunos e os séniores nos visitam nos laboratórios, eu costumo dizer que o nosso cérebro é um músculo, é como um músculo. Ele precisa de treino diário e constante. Aliás, mesmo para preservar... Nós todos vamos ter declínio cognitivo com a idade. Faz parte, assim como o resto das células do nosso corpo envelhecem, o cérebro envelhece. Mas existem imensas evidências a mostrar que ao exercitarmos o cérebro, este declínio acontece mais tarde, é mais lento e, portanto, é um processo que nós devemos estimular ao longo de toda a vida. E se o estimularmos, não sei se teremos já algum fundamento, pode retardar o surgimento de determinado tipo de patologias, nomeadamente a mais conhecida de todos nós, um Alzheimer ou outras doenças ou doenças mentais. Atrasa o início da sintomatologia, sim. Existe evidência, assim como, por exemplo, existem estudos bastante interessantes a mostrar que o exercício físico também, por exemplo, é um ótimo aliado para... Não previne, porque as pessoas vão acabar por desenvolver a doença, mas pode atrasar um pouco o surgimento dos sintomas. Sim. E no meio deste conhecimento todo, desta investigação, surge-me agora outra questão que é: nós usamos muito a inteligência, a parte cerebral, os neurónios, para estudar as emoções e começa a surgir a inteligência artificial. E a área da saúde, a área da medicina, a área da investigação deve ir buscar os inputs positivos, mas falta-lhe aqui a parte do prazer e da aversão à inteligência artificial. Vai ajudar nos estudos, mas provavelmente vai ter aqui um impacto. Ou não vai ter? Vai ter no estudo, mas não no ser humano, em termos de células. Eu confesso que eu ainda estou numa fase em que não me sinto muito confortável para falar da inteligência artificial, porque ainda não tenho uma opinião formada. E eu acho que a inteligência artificial pode ser extremamente vantajosa, inclusive na ciência, e nós já a usamos. Sim. Nós já usamos ferramentas de inteligência artificial para ajudar em análise de dados. Portanto, é preciso compreender as potencialidades e abraçar essas potencialidades. E eu questiono-me sobre todas as aplicações e onde deva ser usada a inteligência artificial.
Se me perguntarem assim à primeira se eu acho que a inteligência artificial irá eventualmente substituir o ser humano, não. Há competências que são exclusivas do ser humano. Esta questão das emoções, sim, o contacto, é impossível de uma máquina o fazer. Agora, que há muitas das atividades que nós fazemos que poderão ser substituídas, não tenho dúvida alguma. Por isso é que também é importante o ser humano estar em contínua aprendizagem, ser flexível o suficiente para se adaptar à realidade, porque nós aqui há 5 anos atrás não se falava em ChatGPT e outras ferramentas. Agora fala-se, portanto, temos que começar a incorporar isso nos nossos currículos, temos que começar a compreender que isto faz parte agora do nosso dia-a-dia. Portanto, temos que ser flexíveis para nos adaptar a esta nova realidade. E essa parte da flexibilidade, que já um bocadinho falámos, como é que nós nos ajustamos? Tem a ver com a flexibilidade, também não deixa de ser o nosso cérebro. Claro que sim, claro. Ou estarmos numa área e adaptarmos a outra área, porque há pessoas que gostam, efetivamente, mais Sim. da área das letras, da área das ciências, da área da engenharia, mas volta-se novamente a ver aqui que é importante uma flexibilidade até nas carreiras. Certo. Então, a base estará sempre no nosso cérebro treinado. Também. Portanto, tem a ver com características de personalidade, sem dúvida. Nós nascemos com características muito bem definidas e há pessoas que são mais flexíveis e outras mais restritas na forma como se organizam. Mas há espaço para, enquanto somos crianças, até nos próprios currículos das escolas, nós adicionarmos estas soft skills que eu acho que são o futuro. Mais do que a parte cognitiva, porque reparem, com estas ferramentas que nós temos agora ao nosso dispor, um clique e nós temos a informação toda que antigamente teríamos que estudar 5 livros para ter. Nós agora vamos ao Google e temos tudo lá. Portanto, eu acho que o que nós precisamos agora de ensinar às próximas gerações é estas soft skills que os vão permitir ter esta flexibilidade, esta dinâmica do mundo sempre em mudança. Portanto, é aqui que eu acho que o nosso foco deveria ser mais até do que os miúdos nas escolas, e eu falo, tenho uma filha com 10 anos, de decorarem datas. Mas depois não faltará o conhecimento bem fundamentado? Mas para mim o conhecimento fundamentado é compreender. É compreender o que é que acontece. Não é saber uma data de cor. Pode-se saber o século, isso é em 1700. Agora, 1735 a 14 de dezembro, pouca diferença faz. Portanto, eu acho que eu tenho uma perspectiva muito diferente. Eu acho que é muito mais importante um aluno saber resolver um problema e sentar-se em grupo e em grupo conseguirem resolver um problema do que propriamente saber as datas todas de cor. Para mim, na minha perspectiva, porque a data, se perguntar daqui a 2 anos, nem 2 anos, daqui a 1 mês ao aluno qual foi a data que ele aprendeu para o teste, a maioria deles não se vai lembrar. É conhecimento que eu considero inútil. Portanto, eu acho que é muito mais importante nós focarmos os programas em problem solving, que é o que nós dizemos, em trabalho de equipa, em gestão de conflitos, em resolução de problemas interdisciplinares, porque nós podemos pôr matemática, química, biologia, tudo num só problema. E eles terem que trabalhar em torno daquilo. Isso é muito mais útil, eu acho, para as profissões do futuro do que a forma como os currículos estão a ser construídos. Isto sem menosprezar a importância do conhecimento e de eles terem que ter as bases para conseguirem fazer isto. Também temos que salvaguardar. Agora, não é decorar. Não é decorar. Eu vou-lhe dar um exemplo. E eu, pessoalmente, eu nunca gostei de decorar. Eu era péssima a decorar. E eu lembro-me perfeitamente, no meu primeiro ano de faculdade, eu reprovei uma disciplina, que foi análise matemática. E eu reprovei porquê? Eu não compreendia o porquê daquelas equações, daqueles algoritmos. Eu não conseguia ver aplicabilidade. E, efetivamente, não é no reprovei, eu nem sequer fui a exame, porque aquilo para mim era um inferno. No meu 3º ano tive um professor espetacular, que usou problemas concretos para explicar a aplicabilidade. E eu tive uma nota excelente. Portanto, isto aqui eu acho que demonstra que, no meu caso... É um soft skill que nós aprendemos e para a matemática que pode ajudar a resolver. Eu acho que é importante nós percebermos a aplicação, acho que é importante... Porque estar a decorar por decorar não é isso que vai nos fazer ser... Se calhar uma parte importante é nós aprendermos que ao longo da vida temos que continuar a estudar, que não basta acabar um 12º, uma licenciatura, agora 3 anos, e o conhecimento que ficou ali, ele rapidamente evolui, rapidamente tem que ser contínuo. As sociedades estão mais competitivas em termos de conhecimento e se quisermos produzir, aí voltamos à personalidade e à forma de ser de cada pessoa, não é? Se quiser acompanhar a evolução, deve continuar a estudar.
E há um bocadinho falávamos da equipa, que é extremamente importante. E aqui eu vi, quando foi o prémio, que há um agradecimento à equipa que está por trás também deste projeto, porque só assim é que é possível resolver. É uma equipa multidisciplinar? Sim, é uma equipa multidisciplinar. Nós, neste momento, temos biólogos, já tivemos psicólogos também, matemáticos, físicos, médicos, portanto, e bioquímicos. Portanto, é uma equipa multidisciplinar, bastante heterogénea. Também temos nacionalidades diferentes, o que é interessante, porque há aqui uma multiculturalidade que eu gosto imenso, que acho que enriquece muito a equipa. E também nos permite olhar para os problemas de forma diferente, porque eu lembro-me perfeitamente das primeiras conversas que eu estava a ter com os novos elementos que trabalham com ciência computacional. Eles vêm da área de física e nós não falávamos a mesma linguagem. Então tivemos ali uns meses de adaptação e é muito curioso a evolução, porque nós agora conseguimos nos entender. Sim. Eu estou muito mais apta a compreender alguns dos métodos e ferramentas de análise que eles usavam e que eu não compreendia à base, assim como eles agora já conseguem compreender a parte da biologia por trás de muitas das ferramentas que eles usavam. E, portanto, é bastante interessante e enriquece imenso. Agora, é preciso sair da zona de conforto. Eu, para os compreender, tive que estudar. Sempre. Não é? E eles, para me compreenderem, também tiveram que estudar e tivemos que nos sentar uns ao lado dos outros a tentar compreender a língua de cada um. E atualmente é facílimo de conversarmos, nós entendemos o que é que queremos. E é mais fácil produzir conhecimento dessa forma. E obviamente, só que isto é algo que demora até se conseguir criar esta dinâmica. E era esse bocadinho, como é que um cientista muitas vezes está em laboratório anos para produzir conhecimento? Sim. Como é que ele não desanima? Porque haverá de tudo, a neurociência se calhar é uma área até interessante, mas muitas vezes, noutras patologias ou noutras áreas de investigação, é preciso meses, se não anos, para se produzir algum conhecimento. Sim. Sim, o nosso último trabalho, estamos a trabalhar, eu diria que há quase 3 anos e quase 4 anos, eu diria. E estão agora a ser os primeiros resultados. Sim. Isso tem que haver um grande amor à camisola para ir todos os dias trabalhar e não se palpar ou ser mensurável, um resultado evidente daquilo que nós sabemos que vai acontecer, não é? Sim. Têm que acreditar imenso até produzir um conhecimento válido. Por isso é que eu digo que a motivação e a paixão por esta profissão é essencial, porque é uma profissão que nós não temos ganhos imediatos, portanto é uma profissão a longo prazo, não é? Os nossos objetivos são a longo prazo e por isso, e temos muitos nãos, muitas frustrações, muitas coisas que correm mal, então é mesmo preciso ter esta resiliência, esta motivação adicional para conseguir lidar com isto. E lá está, e a nossa equipa, eu tenho muita sorte, tenho uma equipa espetacular e consegui manter alguns elementos desta equipa ao longo dos anos. E este prémio do Conselho Europeu de Investigação, apesar de ser um prémio atribuído individualmente, sem esta equipa por trás era impossível de eu ter conseguido chegar lá. É um reconhecimento a toda uma equipa. Portanto, é muito interessante porque nós somos principalmente, sou eu e mais 2 pessoas, que eu digo que são os meus 2 braços direitos, somos todas muito diferentes. Elas estão agora a começar a sua própria equipa, a sua própria linha de investigação, da qual eu muito me orgulho, mas a verdade é que são estas perspectivas diferentes, estas dinâmicas diferentes também nos permitem expandir aquilo que nós fazemos no laboratório, porque eu posso ter uma visão, mas se tiver 2 pessoas ao meu lado que têm visões um pouco diferentes, nós acrescentamos e só conseguimos melhorar. Portanto, eu acredito na ciência colaborativa, acredito na ciência aberta, onde outros possam dar inputs. E crescemos todos. E crescemos todos. Eu tenho uma política no meu laboratório que é a política de ciência aberta e colaborativa, o que quer dizer que mesmo antes do artigo estar publicado em revista, nós apresentamos os dados em conferências e em posters, em comunicações orais e também é frequente contactar colegas que eu sei que estão a trabalhar na mesma área e partilho dados não publicados com esses colegas. Isto porque eu acredito na ciência colaborativa mais do que na ciência competitiva, não é? Exato. Porque a verdade é que existe competição e nós estamos todos a tentar publicar em revistas. Pelos prémios. Pelos prémios, pelo financiamento. Portanto, estamos todos a competir pelo mesmo, não é? E vamos lá ver, não é fácil. Sim. Agora, eu acho que assim é a forma de nós conseguirmos melhorar o nosso trabalho, dar mais visibilidade ao nosso trabalho e é a ciência que eu acredito.
Eu sei que por vezes podemos ser prejudicados por, às vezes, publicarmos o trabalho, até podemos dar a ideia a alguém de completar o trabalho e até publicam primeiro que nós, mas é a forma como eu acho que a ciência deve ser, que é partilhada. Nós estamos a usar dinheiros públicos na maioria das vezes, não é? Eu também tenho bolsas privadas, mas uma grande parte do dinheiro é dinheiro público dos contribuintes. Portanto, eu não vejo aquilo como uma propriedade minha, não é? Eu acho que é uma propriedade das pessoas, da humanidade. Ao serviço da humanidade, não é? Portanto, eu acho que se todos os cientistas trabalharem em conjunto, a ciência evoluiu a um ritmo muito mais rápido, porque é frequente nós estarmos a falar com um colega que trabalha na mesma área e ele está a fazer exatamente a mesma coisa que nós no laboratório. E não tem mal absolutamente nenhum, até porque é importante validar. Mas, se calhar, podemos unir esforços e fazermos coisas diferentes e complementamos o trabalho. E, por exemplo, este último trabalho que nós estamos, que eu disse que demoramos quase 4 anos, atualmente, por termos contactado um potencial competidor, neste momento é um colaborador. Ou seja, vocês alcançaram resultados. Sim, e já temos coisas comuns. Temos uma aluna agora que vai começar em comum, uma aluna de doutoramento, e, portanto, já, em vez de sermos competidores, estamos a ter uma sinergia super interessante. No período, e sentiu-se isso, que houve uma grande evolução no período Covid, porque muitos dos cientistas acabaram por partilhar dados informação. Sim. E foi uma altura que a ciência e a saúde evoluiu muito. Porque toda a gente trabalhou para o mesmo, não é? E aqui lá está. Por isso é que eu digo, quando nós precisamos que a ciência e os cientistas se trabalhassem em conjunto para desenvolver, as vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde, com todas as medidas de segurança, efetivamente foram. E agora, também é preciso compreender que a vacina não foi desenvolvida num ano. Sim, já havia trabalho de décadas, 30 anos, de estudo. Sim. Agora, o que é que aconteceu? Vários expertises juntaram-se para criar a resposta, não é? E isto só mostra que, quando as pessoas se unem e os cientistas se unem, a ciência evolui a um ritmo alucinante. Portanto, mais do que cada um está no seu canto a tentar fazer as suas coisas e um pouco fechados sobre si, a minha visão é colaborativa. Abrir. Sim, eu acho que às vezes, também não tenho aqui nenhum estudo que vá colaborar, a minha opinião, atualmente, mas na ciência, quando existe essa premissa da colaboração positiva, é bom quando há uma aliança. Às vezes há a defesa, porque pode ser não bem usado para o mesmo fim. E muitas vezes as instituições vão se defendendo pelo uso negativo que pode ter o conhecimento. Esperemos que não aconteça e continue a ser só colaborativa para o bem da humanidade. No meio desse trabalho todo, faltam-me 2 questões. Como é que a Ana João ocupa o tempo livre? Quais estão os hobbies? Sim. Para ter a mente liberta e não haver atividade cerebral. Há sempre atividade cerebral, mas eu tenho a minha filha, não é? E, portanto, eu gosto de passar tempo com ela e com a minha família. E a minha família estende-se não só aos meus pais, irmãos, sobrinha, cunhada, mas também aos meus tios e tias e primos. Temos um núcleo muito extenso, familiar. Acho que isso para mim é super importante, Portanto, passo muito tempo com eles, nem que seja só a lanchar ou a ter um jantar, adoro. E depois, gosto muito de viajar. Viajar é o que eu diria o meu pecado capital, é aquilo que eu adoro. E gosto para conhecer culturas diferentes, língua diferente, pessoas diferentes, modos de estar diferentes, é algo que eu me enriquece imenso e gosto mesmo muito. E lá está, e gosto de viajar para qualquer país, portanto não é propriamente para a ciência, é para conhecer a cultura, para conhecer, estar sim, então, da zona de conforto. A ciência ajuda-me porque muitas vezes permite-me viagens a países e permite-me contactar também com muitas realidades diferentes e muitos colegas de nacionalidades diferentes, portanto também é uma dinâmica muito interessante que a ciência nos dá, que outras profissões não têm, mas sim, eu diria que viajar e família são aqueles 2 hobbies. Mas, claro que não podemos estar sempre a viajar e, portanto, também quando posso gosto de dar uma volta, andar, natureza, praia, só andar, sem ter muito para pensar, só relaxar, sim, gosto imenso. Há pouco a Ana João tem uma menina, a Ana Pedro, não é? Que tem 10 anos e que há de ter um percurso profissional. Que conselhos ou que encaminhamento, não é? Que apoio no caminho que ela há de escolher dá uma cientista, alguém das ciências, que foi mudando e teve a flexibilidade para o fazer,
dá para uma atividade profissional que ela também vai ter num mercado de trabalho mais competitivo e que ainda será necessário mais flexibilidade, mais adaptação. Que aconselho a Ana, Pedro e a outros jovens que neste momento já estarão numa fase mais avançada até de entrar no mercado de trabalho e nos estudos. O que é que nós podemos deixar aqui neste input, até para os nossos famalicenses, a Universidade de Minho está aqui tão perto? A minha filha, o primeiro conselho que eu lhe vou dar é: escolhe algo que te dê prazer de fazer, porque nós vamos para o trabalho todos os dias, não é? É verdade. Portanto, se nós não gostamos daquilo que fazemos, é uma vida muito triste. Portanto, escolhe algo que tu gostes. Ponto número 1. Né? Ponto número 2, ser flexível. Quer dizer, se já não estiveres a gostar, muda. Não tenhas medo da mudança. E o terceiro, que eu acho que é super importante, é: dá o teu melhor, seja o que for que estejas a fazer. Em tudo. Porque aí é com estes pequenos passinhos que eu acho que nós construímos quem somos. E às vezes nós aplicamos-nos mais naquilo que nós gostamos ou naquilo que temos um retorno imediato, e às vezes são outro tipo de situações que a longo prazo sim, que nos vai dar o retorno. Que nos vão dar um retorno muito maior. Portanto, eu diria que estes 3 conselhos é escolher algo que efetivamente nos faça feliz e que nos satisfaça. Sim. Ser flexíveis para, se não estou feliz, mudar, não ter medo da mudança. Sim, e a questão de darmos aquele extra, a tentarmos sempre ser o nosso melhor. Melhor nas condições que temos. Nas condições que temos, mas tentar sempre condições melhores para dar o nosso melhor. Sim. Seja o que for que nós estejamos a fazer. Sim. E isso acho que são os 3 conselhos que eu estou sempre a dizer. Eu faço muito... Estou sempre a dizer: olha, eu não quero que tu sejas a melhor, eu quero que tu sejas o teu melhor. É esse o meu standard para ela. Eu digo-lhe mesmo: não precisas ser a melhor em nada. Tu tens que ser o teu melhor. E isso para mim é o mais importante. Há um filósofo brasileiro que é muito conhecido nos tempos atuais que diz: se é o teu melhor nas condições que tens, até teres condições para seres melhor ainda. Claro. Mas onde estiveres, independentemente do que estejas a fazer, dá o teu isso, melhor. Independentemente do que nós estejamos a fazer, seja o que for, dar o nosso melhor, Sim. porque isso tem retorno. E quanto mais não seja, tem retorno pessoal, porque nós sabemos que damos o nosso melhor. Sim, sim. Não é? E acaba por ter sempre retorno, mas mesmo que não tenha, o retorno pode ser pessoal, não é? Nós demos o nosso melhor. É o comportamento positivo, o nosso retorno do prazer emocional das células. E agora, neste término, para dizermos aos nossos jovens, se um dia quiserem fazer uma visita, podem fazê-lo a um laboratório de ciências, ou o laboratório pode um dia vir-nos visitar para, muitas vezes, desmistificar aquela ideia que serão pessoas que estão fechadas, Sim. tipo, muitas vezes, não diria nerds, que era aquela designação que se dava, mas alguém muito estudioso, que está sempre fechado, que não é verdade, não é? Isso era uma imagem que se criou mítica. Como é que nós podemos deixar o convite ou deixar a ideia de procurarem um laboratório para esclarecer, até para verem as opções? Sim, nós temos várias atividades para a sociedade. Podem contactar diretamente o ICVS e a Escola de Medicina, mas existem outros institutos também aqui do Norte, da região Norte, que também fazem estas atividades. Outra forma também de perceber quando é que são estas atividades é via Ciência Viva, que eles também têm um website que fazem a divulgação de algumas delas. Mas nós, se nos enviarem um e-mail, frequentemente temos lá muitas visitas, até sem ser nada programado, mas conseguimos arranjar sempre um espaço para nos visitarem, ou até nós irmos às escolas fazer palestras, dar um pouco a nossa perspectiva sobre a nossa carreira, o que é que nós fazemos. Portanto, isso é muito bem-vindo. Os jovens, porque às vezes eles, mesmo que vêm fora da caixa, conseguem se calhar olhar para um problema e dar-lhe outra visão, porque vão fora daquele padrão já mais controlado. Sim, e nós temos atividades. Nós temos uma atividade que até é dinamizada pela Universidade de Minho, que chama-se Verão no Campus, onde os alunos do 11º e 12º se inscrevem e vão fazer estágios de verão. E nós recebemos alunos na Escola de Medicina. E é engraçado. O meu filho já fez também a Ciência Viva. E é super engraçado porque nós damos-lhes problemas científicos, eles têm que fazer atividades experimentais, têm que fazer mesmo coisas na bancada, e é muito giro a evolução numa semana
a evolução que eles têm do desde o dia primeiro 1 dia até até ao à último. sexta-feira, não é? Segunda. É espetacular e no final eles já conseguem compreender o que é que fizeram bem, o que é que fizeram mal, o que é que deveriam ter incluído como um controle daquela experiência que não incluíram. Era muito interessante. E alguns deles diziam-nos no final: eu, depois desta minha visita, estou a repensar as minhas opções para a universidade. Desmistificar uma ideia que existe no laboratório, que era aquela anterior. Sim, sim. Porque, no fundo, toda a nossa vida, não é? Nós, ao longo deste momento em que somos concebidos, o nascimento e todo o processo, tudo se resume às células. E a célula é a unidade da vida. Sim. E este estudo da ciência e compreender é sempre algo aliciante, emocionante, não é? Também é uma área que eu gosto e também acabamos por, quando se gosta, não é pesaroso, é sempre um estímulo trabalhar e ver a ciência acontecer. Ainda mais as células cerebrais, que ainda está associada a algo que não é palpável, que é as emoções, que fica por trás. Acho que foi uma conversa super interessante. Foi excelente. A companhia é de um conhecimento fora do normal para os dias de hoje, para acompanharmos e seguirmos o trajeto e o percurso de Ana João Rodrigues, uma cientista de Famalicão. Muito obrigada. Obrigada, Susana, pelo convite. Esperemos encontrá-los em mais ciclos de conversas sobre ciência, saúde e gestão, para aprendermos mais, para conhecermos pessoas e as suas histórias inspiradoras de como fizeram, o conhecimento que obtiveram e o que fazem para o partilhar connosco, para que todos possamos evoluir de alguma forma nesta sociedade. Muito obrigada e até breve.